Olá! Vamos para mais um tutorial! Pessoal, finalmente vamos falar um pouco aqui sobre renderização, certo, gente? O nosso foco principal aqui vai ser a renderização de produto e por isso, antes de a gente entrar ali no nosso software, trabalhar com o motor de renderização, é muito importante que a gente entenda sobre alguns conceitos que são a nossa base e que eu gosto de dizer que eles são os nossos pilares. Né? Sem isso, a gente realmente não consegue alcançar render do tipo nenhum, muito menos o realista. Tá, pessoal? Então, assim, eu vou compartilhar a tela com vocês e a gente vai falar aqui rapidamente, assim, ter uma noção, claro, de quais são esses pilares e aí cada um de vocês deve, né, se aprofundar e pesquisar um pouco sobre esses conteúdos para que vocês tenham mais insumos, para que vocês tenham mais conhecimento sobre esses assuntos, para que realmente seja possível vocês desenvolverem aí renderizações que realmente valorizem o produto de vocês, certo? Vamos para a tela então. Bom, pessoal, antes de mais nada, renderizar é pintar com a luz de fato. Né? O realismo ele vai nascer realmente dessa interação entre a luz e ela interagindo ali com os materiais que estão naquela cena. E muito disso a gente consegue alcançar pela nossa observação da vida real, de fato, porque a realidade é isso, né? Você tem luz e aí você de fato enxerga cores, você enxerga texturas e tudo mais, certo? Que está aqui ao nosso redor e que a gente realmente consegue ter essa percepção. Quando a gente leva essa realidade para o 3D, no caso o ambiente virtual, a gente precisa ter em mente e lembrar disso a todo momento, né? Que a gente precisa se aproximar muito da naturalidade com que a luz vai interagir com aqueles materiais, com aquelas texturas que a gente vai colocar, que a gente vai escolher para cada cena que a gente está desenvolvendo, tá? Então, a renderização também é muito do teu olhar, né? O olhar do designer sobre aquela composição, traduzir realmente a nossa percepção em relação àquela composição, em relação àquela cena, para que de fato a gente alcance o realismo ou pelo menos se aproxime disso, ok? Bom, e aí entrando, né, nesses 5 pilares que eu mencionei aqui para vocês, o que seria isso, né? Eu quero sempre lembrar disso, né? Que é importante que vocês entendam que a iluminação é quem comanda todo esse jogo, né? E claro, os materiais, a nossa observação. E é interessante a gente lembrar que não tem nada isolado, é sempre um movimento aqui, mesmo que, né, numa cena parada, mas é sempre um movimento entre essa interação dos materiais que estão compondo aquela cena de fato, certo? Então, vai refletir esse realismo de fato quando a gente alcança todos esses 5 pilares, pelo menos, né? Sem eles, a gente não consegue chegar em lugar nenhum de forma interessante, até porque a gente precisa sempre lembrar de como que é a vida real, de como que é a natureza de fato, para que a gente possa levar essa interpretação para o mundo virtual. E aí, pensando em realismo para produtos, claramente, né, falando de renderização, iluminação, materiais e a câmera vão dominar tudo isso. Porém, a modelagem desse produto, ela precisa ser muito bem feita, tá? Não é feita de qualquer jeito, não é uma modelagem que fica ali mal acabada, que não tá bem arredondada nas bordas, que não foi feita, pensada em visualização, porque é importante que vocês tenham essa percepção
entre uma modelagem que ela é feita para uma fabricação digital, uma prototipagem rápida, em que você faz realmente o canto como você quer que saia lá na impressão 3D, por exemplo, né? Que é muito diferente de como você modela para a visualização, como você modela para renderizar aquilo. Porque tem coisas que a gente precisa afundar mais, que a gente precisa deixar mais espaçado, porque senão no 3D e na visualização ali a gente não consegue demonstrar uma determinada marcação, uma costura. Então muita coisa a gente engrossa um pouquinho, a gente deixa mais saliente, a gente coloca um pouco mais de ênfase ali em alguns materiais, em algumas texturas, rugosidades, para que de fato a gente se aproxime ao visual da realidade, porque claramente tem diferença. Então sempre lembrar disso, a modelagem 3D feita para a visualização, ela é diferente da modelagem feita para prototipagem rápida, ok? Beleza. Sabendo disso, que a modelagem está aqui no centro, né? No centro do nosso quadrado, o ponto eixo assim que vai realmente determinar a qualidade desse render é a nossa referência visual. São imagens, é você olhar para aquele objeto, é você olhar para a vida real, para o céu, para as nuvens, para a natureza, para os móveis, como é que é um ambiente que vai estar presente na composição daquela cena, né? Realmente olhar, ter uma referência, ter uma base. A partir disso é que a gente trabalha todos os outros três pilares aqui, tá? E aí, claro, olhando para essa referência, a gente pode observar nela uma série de coisas que eu vou entrar aqui nesse assunto para vocês, e dentre elas é a composição, é o olhar, é a câmera, é a abertura, é o foco que você quer dar, ok? Frente a isso, então, a gente entra na questão da câmera. Como é que é o meu olhar sobre aquele produto? O que o meu produto tem de diferencial? É o encaixe? É a textura? É o material? É o acabamento nas bordas, que é mais arredondado? São vincos que eu fiz com metal, não sei o que lá, né? Então, o que é o ênfase que eu quero dar? Qual o tipo de olhar que eu quero trabalhar para aquele produto ou para aquela cena, que seja um ambiente interno, né, um design de interiores, mas aqui o nosso foco vai estar direcionado para produtos de fato, né? Então a gente parte aqui de construir essa câmera. Então a gente monta essa câmera e aí passamos para os materiais, ok? Quais são os materiais que vão entrar ali naquele objeto, naquele produto que você está desenvolvendo? É uma madeira? Como é que eu vou trabalhar essa madeira? Eu estou pensando numa câmera realmente bem aproximada, num zoom, num foco ali naquela textura da mesa, de repente. Então, às vezes, esse material que eu vou trazer aqui para minha mesa, ele vai ter que ser com uma leve ranhura, ele vai ter que ter uma texturinha de dedo ali, de repente. Não pode estar muito perfeito, muito 100% novo, assim, vamos pensar, porque senão a gente acaba perdendo o realismo, né? Porque na vida real sempre tem uma poeirinha, por mais que esteja limpo, sempre tem uma marquinha de dedo, tem um copo de água, tem alguma coisa ali que traz a humanidade para aquele produto, né? Então a gente precisa aí, a partir do nosso olhar, do que a gente quer enfatizar naquele produto, levar para a característica daquele material principal que a gente está trabalhando. E claro, todos os outros componentes do produto em si, da mesa, da cadeira, do objeto decorativo que a gente está fazendo, tá? E aí, claro, a iluminação, que eu já vim falando para vocês desde o início, que renderizar é pintar com a luz, né? Porque realmente, gente, se a gente fizer tudo isso aqui e não tiver uma boa iluminação, eu não vou conseguir enxergar nada, primeira coisa, né? Mas a luz é que realmente vai determinar o quão realista vai ficar aquele render, né? Se eu consigo transmitir um acolhimento, se eu quero transmitir uma coisa mais cirúrgica, um olhar mais técnico, né? Que olhar que eu quero dar, que referência que eu estou observando, como é que é essa composição do espaço, é uma cena de estúdio, o que eu quero transmitir com sombras, com luzes, com texturas, né? Eu preciso trabalhar nas cores dessa iluminação.
na intensidade dessa luz, certo? Então, isso daqui, gente, realmente assim, ó, é o eixo central, né? A coluna dorsal aqui da renderização para produtos e toda a renderização, na verdade, você precisa passar por isso, independentemente de qual motor de renderização que você for utilizar. E até falando de inteligências artificiais, tá? Você pode usar tudo isso daqui como base para você pedir algo para a inteligência artificial. Se você fizer uma descrição tão completa quanto você tem aqui, você certamente vai alcançar também uma renderização de qualidade, mesmo que utilizando a inteligência artificial, ok? Bom, entrando então na questão da referência, o que observar nessa imagem, nessa fotografia? Sempre deem preferência aqui para utilizar como referência, como base, uma fotografia feita por um fotógrafo realmente, né, com renome, que tenha um reconhecimento pelo seu olhar, ou observem diretamente a realidade. Porque se vocês partirem do ponto de pegar uma referência que é de uma outra renderização, vocês já estão partindo da mentira, vamos dizer assim, né? A chance de alcançar o realismo fica bem reduzida nesse sentido, tá? Então, assim, trabalhem com a iluminação, o ângulo, né, que a gente já conversou, como é que é a composição daquela cena, né? Se eu tô trazendo ali a ênfase em uma mesa, o que eu preciso trazer naquela cena para mim elevar esse produto, valorizar esse produto? É o material? São as sombras? É a luz? Eu tenho que colocar uma cadeira, um copo, um vaso, um lustre, né? Algo ali que vá embelezar aquela cena de alguma maneira, tá? A distância focal. Isso daqui eu vou mostrar alguns exemplos para que fique mais nítido o que eu quero dizer. Mas os planos que eu tô criando, né? O que eu tenho em primeiro plano? Às vezes a gente cria um desfoque para dar ênfase na mesa que está lá no fundo, ou eu coloco a minha mesa em primeiro plano e trago alguma informação para terceiro plano, por exemplo, uma textura na parede, um quadro, alguma coisa, uma cortina às vezes, né? Que eu quero criar essa distância focal, esse blur que a gente cria num contorno, cria tipo uma espécie de moldura para enfatizar algum detalhe daquele produto, né? Então eu crio esses planos e, claro, texturas e materiais, né? Como que eu imito isso no 3D, né? No produto digital, certo? E aí traduzir essa referência fotográfica de uma maneira que seja coerente de fato. Bom, e aí para exemplificar tudo isso que eu falei para vocês, eu separei aqui algumas imagens para a gente conversar, para a gente observar uma referência de produto de fato e levar isso lá para o 3D, né? Para o próximo passo que a gente de fato vai fazer aqui, tá? Então vamos continuar olhando. Bom, gente, observando então aqui essa cadeira, eu quero que vocês tomem a percepção aqui, por exemplo, né, de como que é essa textura, de como que é esse enrolado aqui no braço da cadeira, como é que são os veios da minha madeira. Isso daqui a gente pega tanto render de má qualidade só pela direção dos veios, né, sobre a repetição desses veios, e a gente começa a perceber o que é renderização e o que não é, certo? Quando a gente começa a afinar o nosso olhar nesse sentido, isso tudo fica mais fácil de observar. Mas o tecido, aqui a costura, né? O metal, como é que é o brilho desse metal? Ele é mais escovado, ele não é. Os encaixes, como é que eles são, né? Como é que eu quero trabalhar essas bordas mais arredondadas? Eu não tenho nada muito vivo aqui acontecendo, né? Então aqui, claro, eu tenho aqui o designer, né, ou o artesão, enfim, escolhendo os tecidos, mostrando essas possibilidades. Então aqui eu tenho uma fotografia do produto. Quando eu venho pra cá, eu já consigo perceber uma renderização. Então aqui eu tenho uma luz com sombra projetada, que é uma sombra aqui mais esticada. Então eu tenho uma luz aqui
que ela tá mais baixa, ela tá mais suave, ela não tá tão marcada, porque eu quero enfatizar esse brilho do metal, né? As texturas, o material aqui em couro, tem um reflexo aqui, ó, isso aqui são alguns artifícios que a gente utiliza para dar aquele gás, para dar aquele brilho, aquele glow no nosso render, né? Então a gente coloca aqui um glare, né, que é um efeito aqui da iluminação que a gente cria, a gente consegue adicionar, enfatizar isso aqui na pós-produção também, essa estrelinha ali, né? Então o material, né, o pé aqui dessa cadeira, como que ele é. E aqui eu tenho várias outras vistas, né, outros ângulos fotográficos da mesma cadeira, que inclusive eu posso utilizar como base para trabalhar com a minha renderização. Então, se eu vou fazer o render de uma cadeira, quais são os ângulos daquele produto que eu quero mostrar? No caso aqui, a gente tem uma cadeira que ela tem muitos detalhes em vários lados, né? Não é uma coisa que ela é só bonita de frente ou de costa. Ela é bonita de vários lados, inclusive o pezinho dela tem um detalhe. Então aqui, o próprio tecido é um diferencial, o encosto, os fundos aqui do meu encosto, os braços, né? Então, o que eu posso fazer na composição dessa cena ou trabalhar com os materiais para enfatizar o meu produto? Então, por exemplo, aqui, ó, observem como os veios da madeira trabalham com a iluminação, como eles interagem entre si. Então, percebam que eu não tenho um brilho total aqui, eu não tenho material liso com cor de madeira, né? Eu tenho, de fato, uma textura de madeira acontecendo aqui, certo? Aqui, outros ângulos, né, do mesmo produto, aqui eu tenho, inclusive, a cadeira sem o braço e a cadeira com o braço, né, com o encosto aqui para os braços, enfim, mostrando esse diferencial. Aqui fica bem enfatizado, né, a textura, a costura, como que é. Eu não sei o nome disso daqui, né, porque eu, enfim, não trabalho com costura, mas esse detalhe aqui que eu quero trazer, né, para a lateral, como é que são os veios dessa madeira, como é que é essa interação entre cores de madeira, por exemplo, certo? Aqui olhando de cima, né, ainda em perspectiva, como é que como é que são as linhas, como é que é essa conexão entre uma peça e outra. Isso aqui é super legal, né, para você envolver um cliente, né? Olha o encaixe aqui, né? O detalhe do detalhe que eu tô trazendo, né? Então aqui tem um encaixe esferográfico, a textura desse metal, o brilho que ele tem. Percebam que ele não é 100% perfeito, ele tem algumas pequenas marcas aqui que trazem a naturalidade, né? Claro que isso aqui são fotografias, né? É um ensaio fotográfico de fato. Mas olha só como a madeira, a textura, a madeira em si, ela não é lisa, né? Então ela tem essa rugosidade, essa textura natural. Isso é importante que a gente trabalhe nos produtos. Aqui, se eu quiser trazer um ângulo bem aproximado, com desfoque, então eu quero realmente aqui, ó, criar esses planos visuais, né? Eu vou desfocar o meu fundo, vou trabalhar com a textura desse tecido aqui, realmente eu posso acrescentar uma série de mapas, depois a gente vai entender isso melhor, para que eu consiga criar esse efeito aqui, inclusive trazer essa certa pluminha, né, que eu enxergo aqui bem aproximado com zoom macro aqui, né, e dou esse desfoque aqui embaixo, lá atrás, aqui na frente, né, centralizo aqui o foco da minha imagem. Inclusive eu consigo perceber a texturinha aqui desse couro, do corino que tá aqui, certo? Então aqui tem mais alguns ângulos pra gente observar ainda dessa cadeira. Continuando aqui essa observação em relação às nossas referências, vamos falar um pouco sobre as referências de luz, realmente, né? O que eu tenho que observar numa luz natural? Primeiro, se ela é natural ou artificial, certo? Eu tô ali num momento do dia que ele é considerado a hora dourada, o golden hour, então é tudo mais dourado, a luz é bem amarela, ou então eu tô um dia nublado, eu tenho overcast, que a gente chama, isso é super comum para visualização de produto, para ambientes internos, né? São as imagens que a gente mais observa em fotografias em revistas,
em sites, em posts, né? Então a gente tem tudo nublado, apenas iluminação natural, luz bem difusa, nada muito marcado, né? Para trabalhar realmente esse overcast, esse dia mais nublado, né? Como é que é essa temperatura da cor? É uma luz mais quente? É uma luz mais fria? O que eu quero transmitir? Sempre que eu tenho algo mais quentinho, eu acabo tornando aquela imagem mais acolhedora, mais aconchegante, acaba conquistando mais o olhar da pessoa que está ali observando aquela cena, certo? Consequentemente, quando a gente fala sobre luz, a gente precisa dar uma atenção para as sombras e os contrastes, como é que é a interação da luz e o efeito que ela causa em relação às sombras. É uma sombra marcada, é uma sombra mais difusa realmente, né? Não é tão marcada, os contrastes são fortes, são mais suaves, isso tudo vai da intensidade da luz também. E aí, claro, quando a gente fala sobre humor e atmosfera, a gente tá muito falando sobre esse momento do dia, né? Um golden hour, um overcast, a gente também tem um blue hour, que seria quando tá anoitecendo e você começa a ligar luzes artificiais. Para produto em si, as mais comuns são esse horário, né? O golden hour e o overcast, ou o meio termo entre eles ali, em que eu tenho uma sombra mais difusa, não tão marcada, uma luz que não é tão quente, mas não é fria, não é zero luzes artificiais, eu tenho um meio termo ali de fato. Bom, e aí quando a gente começa a olhar aqui para esses exemplos, é exatamente isso que eu consigo entender. Então aqui eu tenho o golden hour, ou seja, eu tenho essa hora dourada, a iluminação está bem marcada. Aqui eu já entro nesse meio termo, né? Então a minha sombra aqui, ela é bem suave, não é muito intensa, é borradinha aqui nas bordas, né? Então é mais difusa, não é tão quente, né? Lembrando. E aqui eu já tenho o overcast, né? Então eu tenho o nublado que a gente fala em uma cena interna. Então isso vale para cenas internas e externas, mas tratando-se aqui de produtos, geralmente a gente vai para ambientes internos ou iluminação que a gente cria de fato em estúdios fotográficos. Então, como que a gente reflete isso para o virtual, né, para o 3D? E aqui tem uma cena, né, do golden hour, só que no entardecer, em que eu tenho pontos coloridos no céu. Isso daqui são artifícios que a gente utiliza na renderização, como trazer um HDRI, ou seja, uma imagem, uma fotografia, que tem muita informação de iluminação e ela ainda é 360 graus. Então você pode utilizar disso aqui para inserir um objeto na cena e ao invés de eu ter um único ponto focal de iluminação, eu tenho aqui 360 graus de informação de luz interagindo com os materiais e o meu produto que está na cena. Isso aqui é ouro, né, gente? Mas nem sempre dá para utilizar e nem sempre é o que a gente de fato quer fazer. Bom, aqui tem alguns exemplos de estúdios fotográficos, como é que é essa iluminação, o que a gente trabalha em relação às luzes e efeitos que a gente quer trazer para o nosso objeto. Então percebam aqui que não é uma única luz, a gente tem uma luz principal que ela é difusa no ambiente todo. Às vezes pode ter uma janela aberta, às vezes eu posso ter uma claraboia no teto, alguma coisa nesse sentido. E depois a gente tem luzes artificiais aqui que vão interagir com aquele objeto, criando uma sombra, criando um efeito, enfatizando a silhueta, dando um recorte para esse produto, preenchendo todos os detalhes para não ter nenhuma sombra muito marcada, contrastes muito fortes que impeçam que eu visualize aquele produto como um todo, tá? Então, se basear em cenas de estúdios fotográficos, pensar no porquê que eles têm aqui, por exemplo, 4 tripés de iluminação, mais uma luz geral acontecendo para fotografar um único produto, né? Por que será? Certo? A gente já vai falar mais sobre isso. Se tratando de iluminação, é importante que a gente lembre desses momentos do dia e as temperaturas de luz que a gente tem diferentes, né? Então, quando está amanhecendo e anoitecendo,
eu tenho uma luz super quente. Então esse valor aqui é em Kelvin, inclusive é o mesmo valor que a gente configura dentro do software para as luzes do Chaos Corona, tá? Então a gente trabalha com Kelvin. E aí quando a gente começa a chegar mais pro meio do dia aqui, vamos pensar assim, a gente tem uma luz aqui mais próxima de 4000 kelvins, que é uma luz mais branca, uma luz mais neutra, vamos dizer assim, tá? E aí, quando a gente começa aqui a chegar à noite, né, enfim, a necessitar, de repente, de uma luz de trabalho, né, tá até aqui mostrando os momentos em que eu preciso de uma luz que é mais azulada, que é um branco de sala cirúrgica, quase assim, em poucos momentos que a gente necessita de fato. Então, para trabalhar, para cozinhar, para estudar, a gente vai para uma luz realmente aqui bem branca, quase azulada já aqui no caso de 6500 Kelvin, tá? Então, essas aqui são as temperaturas naturais de iluminação. Bom, e aí aqui tem alguns exemplos para a gente observar a luz natural interagindo com alguns produtos, né? Então aqui eu tenho uma cadeira, uma luz aqui que ela não é difusa, ela tem uma sombra projetada, tem uma sombra acontecendo, então eu consigo ver a direção da luz em que ela está chegando. É uma luz que não é tão branca, é uma luz mais neutra, não é amarela, né? Então ela está ali entre uns 4000 Kelvin, né, que a gente viu lá. Aqui eu já tenho uma luz que ela é um pouco mais branca que essa daqui, né, a sombra inclusive dela aqui é menos projetada que essa, ela é um pouco mais de cima, inclusive eu não tenho um borrado tão grande, eu tenho uma marcação mais precisa. Aqui elas são muito próximas, né, enfim, nesse exemplo. Aqui eu tenho a luz do sol mais direta, bem alta, então os reflexos ficam aumentados, eu tenho um certo estouro aqui no meu material, mas eu consigo perceber essa rugosidade, o brilho que eu tenho bem suave dessa madeira, ela é praticamente ali sem efeito de verniz, né? Mas eu consigo entender aqui essas texturas, essa variação da minha madeira, certo? Quando a gente fala sobre câmera, né, o que eu tenho que observar em relação às minhas referências? A câmera é o nosso olhar como designers sobre aquele produto que a gente está desenvolvendo. Eu gosto também de tratar nós como artistas 3D, então, porque a fotografia, o fotografar virtualmente, se aproxima muito de uma arte de fato, porque se a gente interpreta a fotografia na realidade como uma arte de fotografar, quando a gente leva para o virtual, esse olhar para capturar aquela cena, para criar aquele momento, nós temos que ser como fotógrafos do virtual, do digital, certo? Então isso nos torna aí um pouco artistas nesse sentido. Então é um olhar muito fotográfico que a gente precisa ter e observar como é feito isso em relação às referências que a gente está observando. Vocês vão ver que, em geral, as composições, elas são sempre muito bem equilibradas, muito bem pensadas. Os objetos, eles não são colocados de qualquer jeito, não estão à toa. Então, a gente pode utilizar de uma série de artifícios e relembrar, por exemplo, da composição gráfica que a gente utiliza, elementos de proporção, né, a regra dos terços, proporção áurea, a regra dos triângulos, enfim, como que eu posso trabalhar naquela cena, naquela câmera especificamente e trabalhar com os elementos que vão compor, posicionar a minha câmera, posicionar o meu objeto alinhado ali na regra dos terços e trazer essa ênfase de fato para o produto que eu estou trabalhando. A distância focal, a profundidade de campo, como a gente já veio observando em alguns exemplos, evitar muita distorção é ideal, a não ser que isso seja muito necessário, que vocês propositalmente querem realmente uma distorção. Mas em geral, a gente evita ângulos que sejam aí muito abertos, ou seja, câmeras muito fechadas em que eu vou ter uma grande distorção. Ângulos que são muito abertos e aí
a lente em si é pequenininha, né? Porque aí a gente distorce muito. Por exemplo, chega ali num 18, né? Eu vou ter quase um olho de peixe ali. Então, pensa só. Vamos supor que vocês criaram um aparador e aí vocês vão pegar uma câmera fotográfica para bater aquela foto e vão utilizar de repente uma câmera, uma lente muito pequenininha, um valor muito pequenininho. Então eu vou ter uma grande distorção na vida real. E aí aquele aparador que você quer vender ele com 1 metro de comprimento, daqui a pouco na imagem a pessoa vai achar que tem 5 metros de comprimento, né? Então a gente tem que cuidar com isso, assim, né? Daqui a pouco eu tô trabalhando ali com, sei lá, com uma cadeira e aí eu uso uma distorção de lente que parece ali que o encosto dela é muito comprido, quando na verdade não é. Então a gente tem que se atentar muito a essas lentes, né? E a distorção que essas lentes causam. Então a gente tende sempre a ficar entre ali 30, 55 o valor da lente, né? O númerozinho da lente que a gente vai indicar para o software, para que a gente não tenha distorção, para que isso se aproxime mais do nosso olho de fato, né? Então o nosso olho está ali entre 55, mais ou menos, 50 e 55, cada olho tem uma distorção ainda, né? Mas enfim, é mais ou menos isso para a gente se aproximar da naturalidade, de como a gente realmente enxerga o mundo ao nosso redor. Então sempre que a gente trabalha dessa forma, você tem maior chance de agradar o telespectador, né? A pessoa que está observando aquela cena, tá? E aí, claro, o que você quer transmitir, né? O que você quer enfatizar, o que a pessoa vai sentir quando ela observa aquela cena, o que você quer fazer com que ela sinta observando aquela cena, ok? Bom, e aí, observando aqui uma câmera na vida real, a gente tem esse valor do F, que é o f-stop. Então, dependendo da nossa lente, eu consigo chegar até um certo valor aqui, que me dá mais ou menos profundidade de campo. Em geral, as câmeras vão até aqui, algumas câmeras chegam até 1.8, tá? Que são câmeras bem mais caras. E aqui eu preciso ter uma lente bem fechadinha, então assim, eu tenho que estar a uma certa distância desse objeto para trabalhar com essa profundidade de campo, ficar ali bem paradinho para mim conseguir capturar uma cena como essa. Sobre as regras de composição, onde colocar um objeto, onde colocar um produto na cena, né? Criar a profundidade de campo de uma maneira estratégica ao que você quer mostrar, a como compor a cena que eu estou montando. De repente é uma composição em que de fato eu preciso contextualizar um produto, né? Então eu posso utilizar regras de composição para montar aquela cena daqueles produtos que eu estou fazendo, né? Então assim, no que eu vou me basear, como é que eu vou enquadrar de fato esses objetos ou posicionar eles ali de uma maneira estratégica para de fato alcançar um efeito mais interessante. Então percebam que aqui, né, se a gente colocar aqui a regra dos terços, essa poltrona aqui, ela tá mais ou menos aqui na base da minha linha horizontal e na minha linha vertical ela tá cruzando mais ou menos aqui assim, é onde eu tô dando ênfase, né? Então assim, a gente pode fazer isso para uma série de objetos realmente. E utilizar ângulos, né, perspectivas diferentes para mostrar um produto que a gente queira, ok? Dentro do software a gente tem esse plugin que se chama Composition Helper, que vocês podem baixar, ele é gratuito e ele traz justamente esse desenho aqui. Então ele te possibilita utilizar a composição áurea, né, a Golden Spiral, a regra dos terços, as diagonais, você pode customizar inclusive com uma grade ali e pontuar o que você quer. E aí, dependendo, né, de como tiver a sua câmera, você enquadra melhor ou de uma maneira pior aqui, ele vai se adequando, ok? Bom, e aí para finalizar então, né, a nossa conversa aqui, a gente precisa observar também os materiais, como é que essa interação
entre a luz e os materiais. Dentro do 3D, a gente tem os materiais PBRs, que eles são fisicamente corretos, ou seja, eu tenho uma série de mapas em que eu vou colocar em canais diferentes daquele material que eu estou construindo no 3D, e ele vai criar uma interação entre a minha textura e a iluminação fisicamente correta. Isso é incrível, né? Então, ter essa possibilidade realmente é incrível na renderização. Alguns mapas, por exemplo, para já introduzir esse assunto para vocês, é o mapa de bump, ou seja, o mapa de relevo, o quanto de relevo eu vou indicar ali para aquele material para a luz interagir. Ainda falando sobre mapa de relevo, a gente tem o normal map, normal bump, tá? Que é um mapa de normais, ou seja, é uma indicação para o software de onde estão as normais daquele relevo, né? Vocês vão lembrar lá de aulas de física. E aí, isso vai indicar como que a luz deve interagir com aquele material. Quando a gente tem um normal bump aqui, a gente realmente captura um material ainda mais realista, tá? Depois nós temos o mapa de displacement, isso pode ser usado de maneiras diferentes, mas se tratando do material, ele vai de fato interferir na modelagem. Então, se eu tiver uma superfície reta e trouxer um mapa de displacement, ele vai criar de fato rugosidades naquele material e não somente dar a impressão de que existe. O bump, né, o mapa de relevo, ele não altera a malha, mas o mapa de displacement tem esse poder de alterar a superfície do material. E aí, quando a gente trabalha com displacement, consequentemente o render demora muito mais tempo. Porém, a gente tem essa realidade ali aumentada consequentemente. Depois nós temos N mapas, né, N configurações que a gente pode trabalhar dentro dos materiais em relação a transparências, né, a como calcular a refração dos materiais que tem transparência, tá? E aí reflexos, tudo que a gente começa ali a agregar no material vai ter uma interação diferente com a luz, né? Então, como alcançar, por exemplo, uma textura de palha natural, como alcançar um tecido com essa rugosidade, né? Então, de fato, aqui a gente precisa trabalhar com mapas de displacement, senão a gente não consegue algo tão realista de uma forma tão aproximada como nessa cena aqui, por exemplo, né? Então, texturas assim como pelos, né? A gente utiliza daí de outros artifícios na modelagem, inclusive, porém a gente precisa texturizar os pelos, né? Para que eles tenham essa textura, essa variação e não seja tudo de uma única cor, porque aí eu não vou ter realismo nenhum, né? Então, a variação dos veios da madeira, isso daqui entrega muito, né? A gente utiliza mapas de randomizer para ele randomizar as texturas em posições diferentes para criar esse efeito mais natural de fato, né? Então aqui os reflexos, o brilho do metal, como é que é o efeito com a luz, essa interação, materiais, né, de madeira aqui que tem um trabalho ali que são esculpidos, né, ou metais martelados, isso daqui são materiais de fato, tá? Não é nada que você tenha que fazer na própria modelagem, tá? Não tem essa necessidade. E você também pode utilizar esses mapas de displacement, como eu comentei com vocês, que vai facilitar muito a vida, certo? E aí o cálculo de refração em materiais que tem transparência, né? Esses efeitos que ele causa aqui, como ele interage com o material em que ele está criando essa interação, porque quando a gente passa a luz, atravessa a luz por um material, consequentemente o render demora mais, mas consequentemente eu tenho um efeito diferente aqui onde ele está sendo projetado, certo? Então também eu preciso indicar para o meu software, né, como é que eu quero que ele calcule essa refração, a não ser que eu baixe um material pronto, que eu também posso fazer isso, certo? E até aconselho vocês que façam isso. Bom, pessoal, eu espero muito ter auxiliado vocês nessa nossa aula base aqui para a gente iniciar a nossa conversa sobre renderização, sobre essa base, sobre esses pilares que vão dar os direcionamentos para a gente conseguir levar isso para o digital de uma forma realmente realista e valorizar os produtos que vocês fazem aqui.
certo, pessoal? Obrigada. Ah, e se você ficou até aqui, clica aqui embaixo e vai curtir o meu vídeo, tá?